Venha comigo enquanto descobrimos a fascinante história dos canos de Baigong, formações misteriosas encontradas bem no coração de montanhas remotas na China. Alguns dizem que são relíquias de civilizações antigas, enquanto a geologia oferece explicações alternativas. Essa jornada pela história, ciência e mistério promete uma revelação surpreendente no final. No início do século XX, a China começou a consolidar seu controle sobre a sua fronteira oeste, mas a região permanecia distante e de difícil acesso. Nesse cenário, as comunidades locais já estavam acostumadas a paisagens áridas e desafiadoras, sem muitas expectativas de descobrir artefatos antigos ou fenômenos geológicos misteriosos. À medida que as investigações se intensificaram, pequenas anomalias despertaram a atenção dos cientistas. Estranhas manchas de tubulação que emergiam de rochas isoladas. Boatos começaram a circular entre os moradores locais, sugerindo a presença de ruínas antigas e possíveis relíquias escondidas sob a superfície, despertando ainda mais a curiosidade científica. Lembro-me claramente do momento em que o professor Zhang apresentou suas descobertas, mostrando que os tubos tinham dimensões constantes e revestimentos minerais, o que alimentou o debate sobre suas origens. Será que são vestígios de uma civilização antiga ou formações naturais? O ambiente ficou carregado de especulações e discussões científicas. Os seres humanos são naturalmente atraídos pelos mistérios. Logo de cara, veículos de mídia e entusiastas começaram a especular sobre tecnologia alienígena antiga ou civilizações perdidas. Enquanto isso, os cientistas passaram a explorar explicações geológicas para desvendar os mistérios dessas formações, em meio ao crescente fascínio do público. Em 2001, um relatório científico detalhado revelou que as instalações provavelmente se formaram naturalmente, por meio da precipitação de minerais em ambientes ricos em sal, descartando a ideia de uma origem artificial. Ainda assim, o mistério continuou, alimentando debates sobre a presença de atividade humana antiga e a geologia natural da região. A tendência humana de enxergar padrões e significados levou muitos a interpretarem essas formações como evidências de sociedades antigas e avançadas. Suas histórias entrelaçavam lendas populares com a curiosidade moderna, alimentando uma narrativa persistente de uma história escondida sob as montanhas. A fascinação pública aumentou, e em algumas rodas, as tubulações de Baigong se tornaram um símbolo de civilizações perdidas, tecnologia alienígena ou da engenhosidade antiga chinesa. Vozes oficiais pediram paciência, ressaltando a importância da validação científica acima do sensacionalismo. À medida que as escavações revelaram mais detalhes do ambiente rico em minerais, ficou claro que os processos naturais, como a deposição de sal e a precipitação de minerais, explicavam melhor as formações do que ferramentas ou estruturas antigas. Mas o mistério permanecia vivo e fascinante. Mesmo com os especialistas rejeitando a hipótese artificial, histórias locais continuaram a encantar as pessoas. Os moradores falavam de espíritos e de antigos mineradores que teriam deixado para trás esses canos misteriosos. A narrativa cultural se misturava à explicação científica, enriquecendo o folclore da região. Hoje, os canos de Baigong são um símbolo da capacidade da Terra para criar obras de arte naturais, mostrando como a geologia pode gerar formações que despertam admiração e fascínio. Uma lembrança de que devemos respeitar as explicações científicas, ao mesmo tempo em que apreciamos os mistérios do nosso planeta. A ciência busca respostas, mas a curiosidade humana muitas vezes celebra o mistério. Os canos de Baigong representam essa tensão, nos lembrando que algumas perguntas sobre o passado antigo da Terra permanecem sem resposta, desafiando a nossa compreensão da história. Este caso é um exemplo do método científico rigoroso, combinando análise de minerais, técnicas de datação e observação de campo. Conseguimos desvendar mistérios enraizados nos processos da Terra, desmistificando especulações sem fundamento.
A história destaca a importância de encarar os mistérios com curiosidade, mas também com ceticismo, promovendo uma apreciação equilibrada pela história natural da Terra e pela investigação científica. Pesquisas contínuas aprofundam nosso entendimento sobre a mineralização e os processos geológicos únicos desta paisagem, ajudando-nos a compreender as forças naturais que criaram os túneis de Baigong e outras estruturas semelhantes ao redor do mundo. Essa união entre ciência e folclore mantém a história viva, enriquecendo a identidade local e nos lembrando de que os mistérios da Terra muitas vezes se tornam parte das narrativas culturais que passam de geração em geração. Esforços científicos ao redor do mundo mostram que os processos da Terra podem criar formações impressionantes. Essa ideia nos encoraja a manter uma postura cautelosa, mas também aberta às possibilidades, promovendo a troca de conhecimentos entre países e culturas. Ao apresentar essas formações em ambientes educativos, promovemos uma compreensão mais profunda do público sobre as geociências, reforçando que a beleza da natureza no planeta muitas vezes supera a nossa imaginação, tanto em complexidade quanto em grandiosidade. Essas descobertas paralelas confirmam que os processos naturais da Terra podem criar estruturas que parecem artefatos, incentivando uma investigação científica mais profunda e inovadora da diversidade geológica do nosso planeta. Os tubos de Baigong exemplificam como os processos naturais da Terra podem gerar estruturas enigmáticas que desafiam nosso conhecimento, inspiração para gerações de cientistas continuarem buscando e aprendendo. Os tubos de Baigong nos lembram que os segredos da Terra muitas vezes estão escondidos abaixo da superfície, esperando por exploradores dedicados para descobrir a verdade, guiados por mentes curiosas e uma ciência rigorosa. Essa pesquisa em andamento não só contribui para compreender o histórico da Terra, como também pode ajudar na descoberta de recursos naturais. Ela revela que anomalias naturais, como os tubos de Baigong, têm um valor científico prático que vai além do seu mistério. A paisagem diversificada da China oferece inúmeras oportunidades para descobertas da natureza, e os canos de Baigong ilustram como fenômenos naturais podem transformar narrativas científicas e culturais ao redor do mundo. Preservar esses locais garante que as futuras gerações possam estudar os complexos processos minerais do nosso planeta, ao mesmo tempo em que apreciam sua beleza natural, preservada sem interferências humanas. O avanço tecnológico nos permite explorar os mistérios da Terra com responsabilidade, descobrindo aspectos ocultos de formações como os porões de Baigong, sem colocar em risco essas maravilhas da natureza. Ela destaca a importância de combinar o método científico com uma curiosidade aberta, cultivando uma cultura global que busca o conhecimento, ao mesmo tempo em que respeita a beleza natural do nosso planeta. Esses esforços educacionais têm o objetivo de ensinar aos estudantes a distinguir formações naturais de artefatos, cultivando futuros cientistas e exploradores informados, céticos e, ao mesmo tempo, cheios de curiosidade. Parcerias como essa exemplificam o melhor da investigação científica. Esforços coletivos para compreender os fenômenos naturais da Terra, expandindo os limites do que sabemos sobre a capacidade do nosso planeta de nos surpreender. O turismo responsável ajuda a preservar o estado natural do local, permitindo que os visitantes admirem a beleza geológica da Terra enquanto contribuem para o desenvolvimento sustentável de regiões mais remotas. Cada formação conta uma história da Terra, nos lembrando de que a exploração contínua e o rigor científico são essenciais para desvendar os segredos mais profundos do nosso planeta. Ao continuarmos nossa jornada de exploração, lembremos que os maiores mistérios do planeta muitas vezes estão nas próprias forças da natureza, esperando de forma paciente que possamos compreendê-los e respeitá-los. A história dos canos de Baigong mistura maravilhas da natureza e descobertas científicas, mostrando como os processos da Terra podem criar estruturas misteriosas que despertam nossa curiosidade e respeito. Ela nos ensina que compreender a natureza exige paciência, investigação e reverência.